Eu encerrei uma sequência de mensagens aqui no Entendes Tu que Lês sobre avivamento. Vamos começar uma nova sequência sobre relacionamentos em família. E você está convidado para aprender lições importantes a partir de agora. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes Tu o que Lês? Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Nós estamos aqui para darmos continuidade à nossa exposição bíblica, só que agora com um novo tema, sobre relacionamentos em família, baseados agora em Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, Gênesis 16, do 1 ao 6, com o tema Quando a família age por conta própria. Haverá algumas mensagens, algumas exposições bíblicas sobre esse tema relacionamentos em família e você não pode perder. Nesse momento nós vamos fazer a leitura desse texto, desses dois textos em nome de Jesus. Gênesis 12, do 1 ao 3 diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora Gênesis capítulo de número 16, versículos de 1 a 6. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, a fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu, e teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, diante da tua presença eu me coloco mais uma vez, te pedindo perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Estou aqui, Senhor, nessa oportunidade, Pai, para poder, Senhor, realizar esse programa. Preciso da iluminação do teu Espírito Santo. Ilumina minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com a tua palavra. Eu entrego em tuas mãos também a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam ser iluminados, para que eles possam compreender as Escrituras e juntos possamos colocar em prática. Eu quero pedir por essa família, Senhor, que está sendo representada, por essa pessoa que está assistindo. Senhor, eu quero te pedir pelo marido, eu quero te pedir pela esposa, eu quero te pedir pelos filhos, se houverem. Eu quero te pedir, Senhor querido, pela vida financeira. Eu quero te pedir pela saúde. Eu quero te pedir também pela harmonia do lar. Que haja, Senhor querido, harmonia nessa casa. Que não venham tomar decisões, Senhor querido, por conta própria. Ajuda, Senhor, as famílias a serem orientadas pela Tua palavra, a seguirem o que a Tua palavra ensina. Ainda que a Tua palavra não fale de forma detalhada sobre algumas coisas que nós temos que fazer no nosso dia a dia, existem princípios gerais que podem nos nortear, que podem, Senhor, nos orientar de como devemos proceder. Então, toma a vida de cada família. Senhor querido, ajuda. Repreende, Senhor, o conflito entre o marido e a esposa, entre a esposa e o marido, entre o filho e a mãe, entre a mãe e o filho, entre o filho e o pai, entre, Pai querido, o pai e o filho ou filha. Que o Senhor venha ajudar essa família. Senhor querido, existem pessoas
pessoas doentes, pessoas que precisam de cura, pessoas que estão com depressão, pessoas que têm pensado em tirar a sua vida. Toma esse pai, Senhor, que acompanha aqui o canal, Pai querido, teu filho Francisco, que tem pedido oração pelo seu filho, que tem tentado, Senhor, o suicídio mais, Pai querido, pelo menos 3 vezes. O Senhor tem poder de dar livramento, não deixar com que essa vida se perca, Senhor. Ó Deus querido, não só ele, outras pessoas têm pedido libertação pelos seus filhos, têm pedido, Senhor querido, porta de emprego, têm pedido cura, Senhor. Eu apresento todos que pedem oração aqui no canal, nos comentários, que o Senhor vá de encontro a cada necessidade e que em breve eles possam contar a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Bom, eu não tenho como fazer uma oração específica por todas as pessoas, citando nomes aqui, que pedem oração aí nos comentários, seja aqui no programa Entendes Tu que Lês, ou no programa EBD Comentado Online Adultos, ou EBD Comentado Online Jovens, mas de uma forma geral, saiba que nós estaremos sempre orando, eu estarei orando aqui, pedindo a Deus que vá de encontro a cada necessidade que é pedida em cada comentário. Mesmo que eu não fale especificamente, sinta-se incluído nessa oração em nome de Jesus. Vamos para a nossa introdução. O pecado, aqui no programa Entendes Tu que Lês, se você chegou pela primeira vez, nós lemos o texto, eu explico o sentido do texto e nós tiramos as lições do texto que nós estamos fazendo a exposição, tá? Só para você poder saber como funciona aqui a programação. O pecado separou o homem de Deus. Isso aqui é uma introdução para você entender do que vai ser tratado, tá? O pecado separou o homem de Deus, mas ele sempre ofereceu oportunidade de reconciliação. Então, Adão peca e Deus oferece a oportunidade de reconciliar. Do capítulo 1 ao capítulo 11 do livro de Gênesis, Deus tratou da humanidade de forma global. Ele não trata diretamente com um homem apenas. É visto isso na vida de Noé, mas de uma forma ali, ele está falando ainda de forma global. Mas depois de muitos anos de rebelião da raça humana, a partir do capítulo 12 ao capítulo 50, Deus decidiu tratar especificamente com pessoas, com indivíduos como Abraão, Isaac, Jacó e José. Então, do capítulo 12 ao capítulo 50, você vai ver a história de Abraão, a história de Isaac, depois entra em cenário a história de Jacó e, por fim, entra a história de José, a partir do capítulo 37, ali do livro de Gênesis. Preste atenção nisso, com indivíduos, Abraão, Isaac, Jacó e José, para deles formar uma nação através da qual pudesse se revelar a própria humanidade. Então, Deus faz uma promessa a Abraão, que da sua descendência ele faria ali, tiraria um libertador, um salvador. Então, o plano de Deus é estabelecido com a geração que vai vir a partir de Abraão. Deus começa se revelando a Abraão, no caso, para trazer de sua descendência a Jesus como Salvador. Abraão foi um instrumento importante nas mãos divinas. O que acontece muito para quem prega no Antigo Testamento, falando dos personagens bíblicos, principalmente do Antigo Testamento, é que na maioria das vezes nunca se enfatiza que aquela pessoa foi apenas um instrumento na mão de Deus. Então não é a história de Abraão, é a história de Deus trabalhando através de Abraão. Não é a história de Isaac, é a história de Deus trabalhando através de Isaac. Não é a história de Jacó, é a história de Deus trabalhando através de Jacó. Não é a história de José, é a história de Deus trabalhando através de José. E aí talvez você pergunte, mas pastor Mário Luna, que diferença isso faz? Toda a diferença. Porque se eu enfatizo só a pessoa, o personagem, você vai querer que aconteça na sua vida coisas da forma que aconteceu na vida do personagem, sem você depender de Deus. Você vai querer fazer na força do seu braço. Você vai querer usar determinismo humano. Não, eu determino, eu vou conseguir. Não, você precisa de relacionamento com Deus. Você precisa obedecer aquilo que Deus deixou na sua palavra. Se você não vive uma vida de obediência, se você não vive uma vida de relacionamento com Deus, você não vai poder ser um instrumento na mão do Senhor. Dificilmente Deus vai encontrar um lugar no seu coração para trabalhar
através de você. Porque para Deus trabalhar através de mim, primeiro ele precisa trabalhar em mim. A regra é essa. Primeiro Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Deus não começa trabalhando através de nós do zero, do nada, sem trabalhar primeiro em nós. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da sua palavra, nós passamos por um discipulado, nós somos treinados, vamos aprendendo, até chegar o momento que Deus começa a trabalhar através de nós e nós continuamos nesse discipulado a vida inteira, porque nós somos alunos de Cristo durante a vida inteira que aqui estamos. Então é importante entender isso. Nunca tenha em mente que é a história de Abraão, mas a história de Deus através de Abraão. História de Deus através de Moisés. A história de Deus através de Noé. A história de Deus através de Davi. Porque senão nós começamos a achar que aquelas pessoas estavam realizando o que estavam realizando na força do seu braço. E aí, com certeza, não vamos chegar a lugar nenhum. Temos um relato valioso diante de nós e precisamos compreendê-lo corretamente em toda a sua amplitude. O relato da história de Abraão. A história da formação de Israel começa com quem? Com Abraão. Uma história maravilhosa que se revela alguns aspectos importantes do nosso Deus. Uma outra coisa importante a frisar aqui é que quando nós vamos interpretar o texto da palavra, e aqui eu estou deixando algumas dicas também, nós não podemos começar a partir, por exemplo, do capítulo 12. Você vê que eu voltei lá no capítulo 1 para falar, né, de Deus tratando de forma global, e depois ele vai tratar individualmente com algumas pessoas, Abrão, Isaac, Jacó e depois José, porque aí você tem uma compreensão como um todo. Se você pegar um texto isolado e quiser interpretar ele a partir daquele momento, você vai perder conteúdo que te daria um entendimento do porquê está acontecendo isso. Você vai ver que quando Adão e Eva pecam diante do Senhor, a morte entra. Ou seja, o pecado entrou na raça humana, por causa disso, como consequência, a morte, e daí começa a haver uma degeneração. A criação de Deus entrou agora num estado ali de degeneração. O ser humano, né, tirou aquilo que Deus fez perfeito, que era muito bom, o pecado trouxe uma distorção. Então, até mesmo nas coisas que seriam, por exemplo, o amor. O amor, Deus é amor. O amor não é Deus, mas Deus é amor, essência. Deus é amor em essência em si. Mas você vê que o amor do ser humano, ele é egoísta. Por quê? Porque o pecado trouxe uma distorção em algo que seria bom, mas aí ele passa a ser egoísta, ele passa a ser o quê? Interesseiro nesse caso. Então Deus está mostrando o seguinte, cada vez o ser humano vai piorando. Piorando. Quando chega no capítulo 6 de Gênesis, você vai ver que a raça humana está numa situação que Deus decide dar cabo da raça humana, mas preserva Noé. Usando o seu grande amor, a graça de Deus se manifesta naquele momento, quando preserva Noé. Porque Noé de si mesmo, apesar de estar ali com a vida como estava, ele era um pecador, ele merecia ser julgado por Deus, ele merecia ser exterminado, ele era culpado diante do tribunal de Deus. Mas Deus usa do seu grande amor, usa da sua graça, do seu favor imerecido, poupa Noé e sua família. E a história continua quando chega no capítulo 11, Torre de Babel. O ser humano, em vez de obedecer a Deus, se espalhar na terra, né, para governar, eles querem fazer seu nome célebre. Eles estão preocupados em não ser espalhado como Deus queria que acontecesse, que eles viessem povoar a terra. E aí o que acontece? Deus vem e confunde a língua daquele povo. E a partir do capítulo 12, Deus começa uma história individualmente com o homem. Por quê? Deus agora quer formar, através da vida de Abrão, um povo. Porque aquele povo que já existia na terra não queria compromisso com Deus. Você vai ver que no Antigo Testamento Deus chama Israel e no Novo Testamento Deus chama a igreja. O seu povo, que é constituído também de judeus que aceitam Jesus. E gentios, povos que não são judeus, que também aceitam Jesus. Então, diante de Deus, existem três povos. Existe a igreja, existe os judeus e existe os gentios. Então, é sobre isso. Quando nós entendemos isso, olha como é que aumenta a nossa compreensão. Mas se nós não entendermos isso, a gente pega a história de Abraão aqui. E por que Deus chama Abraão? Por que Deus não chama outro? Por que Deus não continua tratando de forma global? Porque as pessoas não querem saber de Deus.
Então Deus vai levantar um povo para representar ele. Só que esse povo vai falhar. E aí Deus levanta a igreja. E será que a igreja também não sabe da sua grande responsabilidade? Então vamos lá, porque a igreja é constituída de famílias também. Vamos lá. Deus revela a sua história com Israel. Primeiro, coisas que nós aprendemos aqui nessa história, tá? Sua liberdade em ser misericordioso com os que creem e obedecem. Então, na história que nós vamos relatar aqui, que nós vamos falar, Deus mostra que ele tem liberdade em ser misericordioso com quem ele quer. Mas para isso, essas pessoas precisam crer e obedecer. Segundo, Deus mostra a sua santidade em trazer juízo sobre quem quebra a aliança. Deus é santo. Nós não podemos brincar com Deus. Nós não podemos levar uma vida de descaso diante de Deus. Então, Deus quer que nós tenhamos uma vida de santificação. Aqui no canal tem uma playlist inteira gravada sobre santificação. É só você procurar aí na aba playlist que você vai ver Separados para Deus. Foi dado como aula da EBD Jovens, tá? Edição Jovens, no programa EBD Comentado Online. Então Deus quer uma vida de santificação. Outro aspecto que nós vemos em Deus, né? Conforme ele vai agindo, nós vamos vendo aspectos dele. Nós vimos que ele é misericordioso, nós vimos a sua santidade. 3, sua fidelidade em restaurar o arrependido. O homem não merece, mas se ele se arrepende, Deus ali está pronto para restaurá-lo. 4, sua absoluta soberania sobre a história humana e a sua própria história e a sua própria história de Abraão. Ou seja, Deus é soberano, foi Deus quem conduz a história. Deus diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus tem um propósito específico com Abraão, que se tornou depois Abraão. Estou falando Abraão porque nessa parte aqui ele ainda era Abraão, depois ele veio pai de multidões, Abraão. Então isso aqui é muito importante. E por fim, 5, sua determinação graciosa em escolher um homem para demonstrar o seu amor. Então Deus escolhe Abraão e começa a partir dele uma aliança que vai ser feita com um povo, mas ele começa a partir de um. Então, Deus ele tem formas de trabalhar. Às vezes você que está me assistindo nesse momento, na sua casa, você é cristão, mas a sua esposa não é, ou o seu marido não é, ou os filhos não são, os seus pais não são. E aí você fala assim, mas como é que vai ser isso? Deus começa através de um aqui, ele começa através de Abrão, juntamente com Sarai, que depois se torna Sara. Permita-me aqui, às vezes, eu falar mais do termo que a gente está mais acostumado, que é Abraão e Sara, nesse caso. Então, Deus é assim, Deus tem formas de trabalhar. Então, vamos lá. Primeiro ponto, o chamado de Abrão. Está em Gênesis 12, versículo 1. Ora, eu vou colocar na tela aqui, na Bíblia, aqui para você ver direto, tá? Ora, depois do acontecimento do capítulo 11, você vai ver. Ora, o Senhor disse a Abrão. Quem disse? O Senhor. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Vamos explicar isso aqui para você poder compreender. Essa narrativa é muito significativa quanto ao chamado específico de Abraão. Deus chama ele especificamente. Deus fala com ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ela apresenta a sua partida da cidade humana de Ur dos Caldeus, em obediência pela fé para buscar a cidade da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus 11:10 fala sobre isso. Como um agente da graça redentora, assim como Noé foi o instrumento escolhido para trazer a mensagem de salvação à sua geração. Então, como um agente da graça redentora, assim como Noé foi o instrumento escolhido para trazer a mensagem de salvação. Deus sempre usa da sua graça usando alguém. Estava usando agora Abrão, mas tinha usado no passado quem? Noé. De acordo com o relato de Atos, capítulo 7, versículo 2 e 3, Deus já havia chamado Abrão enquanto ele ainda estava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, antes de morar em Harã. Quando nós pegamos o texto, nós entendemos aqui no livro de Gênesis que ele sai de Harã.
Mas na verdade não, o capítulo 11 ali vai mostrar isso para você no finalzinho. Mas na verdade não. Na verdade, Deus já havia chamado ele quando nós lemos lá em Atos, Estevão, naquela mensagem maravilhosa. Eu vou colocar aqui para você Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, tá? Versículo de número 2, 2 e 3, diz assim, tá escrito aqui, ó, só para você poder ver. Deixa eu colocar aqui na tela. Ó, o discurso de Estevão perante o conselho. E disse o sumo sacerdote, porventura isto é assim? Perguntando. E ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então, quando Deus se revela a Abraão, ele não está em Harã. Apesar do texto de Gênesis parecer que é assim, nós temos um conteúdo a mais aqui que nos traz uma clareza. E é por isso que quem vai estudar a palavra de Deus precisa conferir as referências cruzadas que há no texto da Bíblia, para você verificar se não tem alguma informação que vai acrescentar o seu conhecimento. Aí ele continua. E disse-lhe, sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige a terra que eu te mostrar. Então é importante a gente entender isso, porque quando Deus fala isso para Abrão, ele vai sair, mas ele não sai sozinho. Ele sai com seu pai, ele sai com seu sobrinho. Vamos conferir isso? Abrão deveria deixar o local em que habitava, pois seus habitantes eram idólatras. Aquele povo adorava o sol, a lua, as estrelas, e Abrão deveria sair daquela convivência e seguir em peregrinação para a terra que Deus lhe mostraria. Talvez você diga assim, mas que Deus é esse? Que pega um homem e vai arrancar ele do meio da sua família para fazer uma obra na vida dele. Deus não é a favor da família, pastor Mário Luna? Como é que Deus está tirando? Ei, preste atenção, você não vai usar esse texto aqui como argumentação para defender que você tem que sair do meio da sua família, no sentido de esposa, de filhos, tá? É dessa família que eu estou falando aqui, tá? Nesse momento, porque eles não servem a Deus, então eu tenho que ir lá. Não, não é isso que o texto está mostrando. Deus está mostrando que vai quebrar um vínculo com a família ali, tá? Mas ele não deixa a família dele, ele não deixa Sarai, ele não deixa Sara, ele carrega a família. Mas os familiares e os pais não. Por quê? Porque eles não serviam a Deus e, além disso, o chamado não era para eles, o chamado era para Abraão. Deus ia fazer a partir de Abraão cumprir uma promessa e dele gerar uma descendência, dele gerar uma nação. Nesse chamado inicial, duas ordens são claras. Abraão deveria deixar a sua terra e a sua parentela. Pastor, onde está isso? Está aqui, ó. Atos 7, versículo 3. E disse, sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige a terra que eu te mostrar. Você vai ver no versículo 4, que fica ainda mais claro aqui, ó. Então saiu da terra dos caldeus, Ur dos caldeus. Ele não está saindo de Harã. E habitou em Harã. E dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que habitais agora. Então você vai ver que ele obedece o que Deus fala, porém, sair ele obedece, mas ele carrega o pai, ele carrega o sobrinho. Então, nesse chamado inicial, duas ordens são claras. Abrão deveria deixar sua terra e sua parentela. No entanto, alguns estudiosos argumentam que nesse momento Abrão cometeu seu primeiro erro, ao deixar sua terra natal com sua esposa Sarai, seu pai e seu sobrinho Ló, conforme visto em Gênesis 11, 31. Ele carrega, ele leva eles com ele, junto. Pastor, isso está em Gênesis 11, 31? Está em Gênesis 11, 31. Vamos ler aqui, que é importante eu colocar aqui para você, só para você poder ver, né? Vamos lá, Gênesis 11, 31. Ó, e tomou Terá Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. Aí você vai falar, mas pastor, aparentemente parece que quem estava na direção aqui era Terá. É claro que o texto vai narrar Terá, porque Terá era o pai. E é muito importante honrar ali a pessoa que é o cabeça. Mas, na verdade, quem recebeu a ordem para sair da terra dali não foi Terá, foi Abrão. Então ele comete esse erro, por quê? Porque ele carrega o pai e o sobrinho. Deus não mandou carregar pai, não mandou carregar sobrinho, mandou ele sair. Sair ele e sua esposa. Então, pastor, mas por que esse erro acontece? Raça humana, natureza pecaminosa.
Por mais que nós sejamos homens de fé, por mais que nós sejamos pessoas que queremos servir a Deus, nós, muitas vezes, acabamos errando, tomando uma direção, ou tomando uma decisão, melhor dizendo, que não é de acordo com aquilo bem, do jeitinho que Deus diz. Mas Deus vai usando de misericórdia, e isso não nos garante ficar errando por aí. Ah, não, Deus é misericordioso, eu vou fazer desse jeito, Deus depois conserta, não vá por esse caminho, porque isso vai trazer consequências para a sua vida. A jornada, o fardo vai ser, a estrada vai ser mais longa, o caminho vai ser mais doloroso, porque conforme nós vamos tomando decisões que não deveríamos tomar, nós vamos tendo consequências que não deveriam existir na nossa vida. Mas o propósito de Deus continua, só que na estrada, o que você vai carregando passa a ficar mais pesado. Aqui é apenas uma ilustração. Você sente mais o peso por causa das consequências de coisas que você, decisões que você tomou, que você não deveria tomar. Mas o caminho continua ali. Abraão era um homem de fé, mas também era frágil e cometia erros. A Bíblia, ela não esconde os erros. Ela mostra os erros dos homens. Você dificilmente, você sempre vê pessoas pregando sobre Abraão, mas você quase não vai ver enfatizar essa parte. Mas como nós estamos fazendo uma exposição bíblica, mostrando as lições, aqui está algo que Abraão fez que ele não deveria ter feito. Mas ele fez. Isso impediu que Deus cumprisse seu plano? De forma nenhuma. Mas houve contratempos. E é nesses contratempos que às vezes a gente acaba desanimando, ficando frustrado, colocando a culpa em Deus. Mas Deus mandou eu fazer aquilo? Quando a família age por conta própria. Não pede uma orientação ao Senhor. É claro que nós vamos enfatizar isso mais, não nessa parte de Gênesis 12, mas na parte de Gênesis 16. Mas, querendo ou não, nesse momento, ele toma uma decisão que está fora daquilo que Deus orientou. Deus foi muito específico. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus fala do lugar, a geografia, e fala das pessoas que ele morava junto, e fala para ele sair dali e ir. Só que vai junto dele o pai e vai o sobrinho. Ele obedeceu, mas não completamente. Isso, às vezes, também acontece conosco. Graças a Deus, porque ele é um Deus de novas oportunidades. Às vezes, Deus fala algumas coisas conosco, de acordo com a sua palavra, e nós acabamos querendo acrescentar alguma. Não, deixa eu falar assim, mas deixa eu botar isso aqui também. Aí vem as consequências. E aí a gente sente o fardo pesado. E a gente diz, está pesado, Senhor. Mas está pesado mais do que deveria, porque eu acabei fazendo algo que eu não deveria fazer. Deu para entender? E aí a gente quer colocar na conta de Deus. Deus é misericordioso, ele vai nos ajudar, vai. Mas a consequência daquilo que nós tomamos de atitude, talvez nós vamos carregar aquilo durante um tempo, ou talvez podemos carregar, inclusive, durante a vida inteira. Em segundo lugar, nos versos 4 e 5, encontramos novamente Ló, bem como os servos que Abraão havia adquirido em Harã, acompanhando-o em sua jornada. Então agora, não só o pai já tinha falecido, e agora ele está acompanhando Ló. Por quê? Porque Abraão se sentiu responsável. Se o pai de Ló havia morrido e o pai de Abraão estava cuidando de Ló, quando o pai de Abraão morre, o que acontece? Abraão se sente responsável por Ló, afinal Ló tinha saído junto com eles. Só que a ordem não era Abraão sair com seu pai e nem com Ló. Agora Abraão está num lugar, o pai falece, e agora Abraão vai sair de Harã, nesse caso, e ele vai precisar levar Ló. Só que ele não deveria também levar Ló. E aí lá vai de novo. No entanto, é importante lembrar que a ordem divina era para que ele deixasse sua parentela. Portanto, mais uma vez, Abraão desobedeceu a Deus. Por isso, mais tarde, houve a necessidade da separação de ambos. Você vai ver no decorrer da história aonde há a separação. E aí, Abraão permite que Ló escolha. Afinal, Abraão carregou Ló consigo. Você já ouviu muitas vezes pessoas dizerem que Ló, ele não teve misericórdia do tio e tudo. Mas quem disse para ele escolher foi o próprio Abraão. Quem carregou ele consigo foi Abraão. Então Abraão era responsável. Então Abraão dá a ele o direito de escolher. O que Abraão queria, na verdade, se você for observar, porque o texto não diz, mas talvez, no fundo, Abraão pensou, eu estou nessa situação porque eu não dei ouvido à voz de Deus como deveria ter dado. Então eu vou resolver a situação, eu vou dar prioridade para Ló,
Porque sendo assim, eu vou conseguir resolver esse problema. Porque eu arrumei um problema para minha vida. Abraão arrumou um problema para sua vida quando ele carrega junto consigo alguém que não era para carregar. Então, por isso ele dá preferência para Ló escolher. Porque para Abraão, era bom que resolvesse aquilo. Então, eu quero resolver. Então, não importa se ele vai escolher Campina, se ele vai escolher um lugar que não tem água, não importa. O que importa é ele seguir o caminho dele. Tá vendo quando você observa o texto como um todo? Você acaba não tirando conclusões precipitadas e às vezes diz assim, não, porque Ló não teve misericórdia do seu tio. Ele quis escolher a melhor terra e acabou se dando mal. Se a gente pegar o texto isolado, é isso que nós vamos pensar. Eu também pensaria assim. Mas quando eu observo o contexto inteiro e percebo que Abraão pode ter chegado à conclusão de ter dito assim, fiz besteira. Eu vou oferecer o melhor, ou seja, eu vou dar prioridade para ele para ver se eu resolvo o problema. E ele resolveu o problema, de certa forma. Porque Ló escolheu um lugar que depois acabou fazendo com que Abraão tivesse que ir lá resolver mais outro problema, que não é o tema da mensagem de hoje. 2. As promessas de Deus. Então, no versículo 1, nós vemos o chamado. No versículo 2 e 3, nós vemos a promessa. As promessas de Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Já viu quantas coisas estão descritas só nesse versículo 2? Far-te-ei uma grande nação. 1. Abençoar-te-ei. 2. Engrandecerei o teu nome. 3. E tu serás uma bênção. 4. Vamos continuar. E abençoarei os que te abençoarem. 5. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. 6. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. 7. 7 coisas estão descritas dentro dessa promessa. Sobre o chamado de Abraão, devemos destacar ainda que ele estava sustentado na promessa divina que continha 7 elementos, que é o que eu acabei de falar. Então vamos lá. De ti farei uma grande nação, que é o versículo 12. O que significa isso? Deus promete a Abraão que fará dele uma grande nação, testando a sua fé ao limite máximo, pois sua esposa era o quê? Estéril. Ela não gerava. O texto de Gênesis capítulo 11 vai falar isso, que a mulher de Abraão não tinha filho porque ela era estéril. Vou mostrar para você aqui, colocar na tela. Vamos lá. Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 30. Tá aqui, ó. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Se uma mulher não tinha filhos, era casada e não tinha filhos, eles já consideravam ela estéril. Por quê? Porque o normal da natureza era que a mulher engravidasse. Já que Sarai, nesse caso aqui, não engravidava, ela era estéril. Então, ao permanecer fiel, Abraão serve como modelo para o povo pactual. Por quê? Como é que Deus vai fazer de um homem que está casado com uma mulher que não pode ter filho, pelo menos até esse momento, ela não gera uma grande nação? Isso já seria um desafio para a fé de Abraão. Porque, em si, ele já pensa, ele talvez já estaria até já no seu coração, já em paz, dizendo, eu vou partir, e aqui eu apenas estou supondo, tá? E eu não estou ferindo o texto, eu apenas estou supondo, sem ferir o texto, eu não estou dizendo algo que seja absurdo. Talvez ele já estivesse até conformado. Tanto é que quando ele conversa com Deus, ele fala do servo Damasceno que ele tinha, Eliezer, e ele poderia já estar conformado. Sarai também, mesmo machucada, mesmo ferida, porque na verdade a mulher se sentia, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas ele já estava, então já era o primeiro desafio, de ti farei uma grande nação. Talvez pudesse vir a seguinte pergunta, como? A minha mulher é estéril. E para a mulher era um grande peso carregar isso naquela sociedade. Porque Deus tinha dito para Adão, para Eva, depois falou para Noé, crescei, frutificai, multiplicai. E essa mulher não pode gerar. Então já era aqui um grande desafio. 2, te abençoarei. Deus abençoa Abraão, trazendo poder, fortalecimento e crescimento para a sua vida. A bênção é uma garantia de proteção, cuidado, graça e paz. Quando Deus diz que abençoa Abraão, ele está garantindo que vai proteger, que vai cuidar, que vai dar graça a Abraão e que a paz dele vai estar sobre Abraão. Abraão pode ficar tranquilo, porque a relação de Abraão com Deus está bem.
Isso é a bênção de Deus. Você tem sentido a bênção de Deus? A proteção de Deus, o cuidado de Deus, a graça de Deus. Você reconhece a graça de Deus? Você reconhece a proteção de Deus, o cuidado de Deus, a paz de Deus? Aqui no canal tem o Salmo 23. Se você procurar, você vai achar. O cuidado de Deus é o tema do Salmo 23. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o nada me faltará é exemplificado a partir dos próximos versículos. Deitar-me faz em verdes pasto. Então ele faz uma comparação que assim como o pastor cuida das ovelhas e nada falta para as ovelhas, assim Deus cuida do seu povo. A mesma coisa é o Salmo 91. O Salmo 91, quando você lê o Salmo 91, versículo 1 e o 2, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Os próximos versículos é a prova do que o Onipotente, o Altíssimo, pode fazer na vida daqueles que estão debaixo da sua sombra. Isso não quer dizer que Deus sempre vai fazer, mas que Deus tem poder de fazer, isso é indiscutível. Tá entendendo? Então, te abençoarei tem a ver com isso, proteção, cuidado, graça e paz. Mas isso aqui não isenta Abraão de passar por luta, por dificuldade, por tribulação. E esse é o grande conflito dos nossos dias. Porque as mensagens hoje envolvem tanto que vai ter vitória, que vai ter bênção, que você vai receber, que você vai conquistar, que pouco se fala sobre as lutas que nós vamos ter que enfrentar. Quando você vai olhar a história desses personagens, seja Noé, seja Abraão, seja José, seja Isaac, seja Jacó, todos eles enfrentaram Davi, Esté, Ruth e outros mais personagens. Todos eles enfrentaram diversas situações difíceis. Mas parece que em determinadas mensagens, isso tudo é apagado com uma borracha e só fala do momento de conquista. E aí, quando você se vê diante das dificuldades, você fica frustrado, porque a tua cabeça foi programada só para ver coisa boa. Só que a Bíblia mostra um monte de dificuldade na vida de todos aqueles que estiveram ali sendo instrumento na mão de Deus, servindo ao Senhor. Então não se iluda. Estude a palavra. Se dedique a aprender a palavra de Deus. Porque nós vamos passar por altos e baixos, mas nós vamos contar com a proteção, com o cuidado, com a graça e com a paz de Deus em nossas vidas. A terceira coisa, te engrandecerei o nome. Na antiga cultura do Oriente Médio, isso aqui é importante entender de acordo com a época. Na antiga cultura do Oriente Médio, um nome não era apenas um rótulo, como nos dias de hoje. As pessoas chamam, tanto é que elas nem consideram tanto nome, que dão apelido para os outros. E dão apelidos, às vezes, que têm significados muito ruins. Para eles, no Oriente Médio, o nome tinha a ver com a pessoa, com o caráter da pessoa. Então, na antiga cultura do Oriente Médio, um nome não era apenas um rótulo, mas a revelação do caráter, que é equivalente à pessoa ou à personalidade. Portanto, um grande nome não só traz fama. Deus está dizendo, ele não vai trazer só fama, ser conhecido, apesar que Abraão foi conhecido por muita gente, mas também autoestima social, como um homem de caráter superior. Deus quer fazer Abraão uma personalidade única e incomparável. Porque Abraão está ali naquele momento representando, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas mais tarde, na revelação, conforme ela vai avançando, se apresenta aquele que é perfeito. Aquele que não toma decisões com erros, que é Jesus. E é em Jesus que todas as famílias da terra são abençoadas. Deu para entender? Então, Deus está mostrando ali o que ele quer fazer por meio de Abraão, provisoriamente para apontar permanentemente para o seu filho, Jesus Cristo. Então, naquele momento, Abraão está servindo como instrumento, mas apresentará, no decorrer dos tempos, na plenitude dos tempos, como a Bíblia fala, Jesus, o homem perfeito. 4. Tu serás uma bênção. Deus abençoa Abraão para que ele seja portador de sua bênção
e uma bênção para os outros. Então Abraão é portador da bênção para também abençoar outras pessoas. Ser uma bênção para outras pessoas. Cristo, ele é o portador da nossa bênção. Através de Cristo, nós recebemos a bênção. E a maior bênção que eu e você poderíamos receber é a salvação da nossa vida. Recebemos direito de salvação sem ter esse direito, certo? 5, abençoarei os que te abençoarem. Deus promete abençoar aqueles que abençoam Abraão e seus fiéis descendentes, que prefiguram Cristo e a sua igreja. Então, Deus tinha compromisso de abençoar aqueles que fizessem bem a Abraão e a sua descendência. Mas, por outro lado, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o que é uma maldição? É a ausência da bênção. É Deus não derramar a bênção. E, às vezes, até trazer juízo em contrapartida. Quem se opõe a Abraão está se voltando contra a promessa de Deus. Contra a promessa que Deus fez a ele e aos cristãos. Porque futuramente veio a igreja. Aqueles que não amam a Jesus estão expostos à ira de Deus e são excluídos da comunhão da igreja. Por quê? Porque lá na frente é em Jesus que todas as famílias são abençoadas. Agora imagine alguém se opor a Jesus. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, ou seja, aqueles que se oporem a ti. Porque quando alguém impetrava uma maldição, ele estava se opondo àquela pessoa no Antigo Oriente. Então, é a mesma coisa. Quem se opõe a Jesus está debaixo da ira de Deus. Quando Paulo perseguia a igreja na sua ignorância, quando aquela luz aparece e Jesus fala com Paulo, ele diz: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Ou seja, tu está se opondo a mim. Mas dura coisa é para você recalcitar contra os aguilhões. Você não tem condição, Paulo. Eu sou Deus. Acabou aqui a sua perseguição, porque eu vou te fazer um novo homem. E eu vou mostrar, Deus fala isso, o Senhor revela isso para Ananias, eu vou mostrar a ele quanto ele deve padecer por amor ao meu nome. Parte 7, a 7ª condição aí, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção pessoal de Abraão é também uma bênção para outros, tornando uma fonte de bênção para todos. Você já percebeu que existem muitas pessoas na igreja que eles pensam na bênção só para ele ou para a família, e eles não veem eles como um instrumento para levar a bênção de Deus para outras vidas? E essa é uma falha grande nossa. Porque não foi de Abraão que foi formado uma nação. E não era através de Israel que as nações, os povos viriam Deus através daquele povo, através do proceder daquele povo. E a bênção de Deus não poderia alcançar outras pessoas através de Israel, como foi o caso de Nínive. Aquela geração da época de Jonas, que era um povo pecador, e Deus leva a uma palavra de juízo, e eles se arrependem. E Deus usa quem? Jonas, o profeta dele, um israelita. Então, levando a bênção, a oportunidade de arrependimento, agora a igreja está nessa posição. E a igreja sou eu e você. É claro, a igreja é o corpo de Cristo, fala como um todo. Mas eu faço parte da igreja de Cristo. Você faz parte da igreja de Cristo. Você tem sido uma bênção para as pessoas à sua volta? Você tem sido portador da bênção dentro da sua casa, dentro da sua família? Ou você tem agido por sua conta, não se preocupando com o que a Bíblia diz? E você, em vez de levar a bênção, você está levando transtorno, você está trazendo problema, você está sendo problema. É hora de refletirmos sobre isso. A bênção pessoal de Abraão, ou seja, se ele é abençoado para levar a bênção. Pode ver pessoas que querem uma bênção de Deus e pensam em usar essa bênção em favor do reino, são pessoas que geralmente são mais abençoadas. Agora você quer um carro, eu quero um carro porque eu preciso de um carro, mas ele pensa no carro só para ele não pensa no carro numa forma também de abençoar o reino, de alguma maneira, de algum jeito. Eu quero mais recurso financeiro, mas é só para ele não pensa em abençoar o reino de alguma forma. O seu projeto precisa passar pelo reino, de alguma forma beneficiar outras pessoas. Caso contrário, você quer algo para você, egoísta. Aí a gente entra na carta de Tiago: pedi não recebei, porque pedi mal, para desfrutares nos vossos deleites. Egoísmo.
Uma fé sem obra é morta. Nós não somos salvos por obras, somos salvos através da graça por meio da fé. Mas as obras é a manifestação da fé verdadeira. Eu faço não para ser salvo, eu faço porque eu já sou salvo. Como é que vai ter uma manifestação dessa fé que eu digo que eu tenho, se eu não estou disposto a fazer nada em favor do reino? Se eu não estou disposto a fazer nada em favor da obra de Deus? Em favor de vidas que precisam. Então a bênção pessoal de Abraão é também uma bênção para outros, tornando uma fonte de bênção para todos. Jó era um homem super rico, mas quantas pessoas estavam trabalhando junto com Jó? O texto, conforme nós vamos lendo, os amigos até acusam Jó de explorar viúvas, de maltratar órfãos. Um dos amigos disse que os filhos de Jó morreram porque eram pecadores. Eles foram cruéis, apesar de serem amigos, não compreenderam o que estava acontecendo na vida de Jó. Nem Jó estava compreendendo o que estava acontecendo. Mas Deus não inocentou seus amigos porque eles falaram inverdades para Jó. E no final, eles precisam receber uma oração de Jó. Mas o que eu quero mostrar é a bênção que veio sobre a vida de Jó, ela alcançou outras pessoas. Se você pensa em bênção só para você, dificilmente você vai poder ser um instrumento usado por Deus. Dificilmente Deus vai poder trabalhar através de você, porque Ele não está conseguindo trabalhar em você. Enquanto você pensar só em você, ou na sua esposa, ou nos seus filhos só, você não pode deixar de pensar na sua esposa, nos seus filhos, tá? Na sua família. Não é isso, você não pode deixar de pensar. Mas se você só pensa nisso, e tem gente que só pensa nele, mesmo tendo esposa e filhos, ou a mulher pensa só nela, e nos filhos, às vezes esquece de colocar o marido dentro disso tudo, que faz parte da sua vida também. Deus não pode trabalhar através de pessoas assim. Porque o egoísmo, o egocentrismo está ali. Eu. Não, Deus chama Abraão para ser bênção para os outros. Ele receberia a bênção. Ele seria portador da bênção. Mas ele distribuiria, Deus usaria a vida dele como uma bênção também. Lembre-se disso, a promessa feita a Abraão cumpriu-se em Cristo. E aqueles que creem nele são filhos de Abraão, porque Abraão creu. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão em seus corações. Bom, você deseja baixar os PDFs aqui dos vídeos do canal? Então preste atenção nesse aviso, que se você prestar atenção nesse aviso, gratuitamente, tá? Tem uma forma também que você pode baixar sendo membro do canal, mas você tem aí como acompanhar o passo a passo e aí você não vai ter nenhuma dúvida. Preste atenção. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente. Desça até o final da descrição, clique no link Faça Download. Desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então, tem aí, você pode baixar gratuitamente ou você pode baixar sendo membro do canal num único lugar. Se você for membro, você clica aqui no link que está na descrição, tá? E você clicando, você vai para uma página, e nessa página você pode assinar mensal, R$14,99, trimestral, semestral ou anual. Se você escolher o plano anual, você tem quase R$60 de desconto. Você vai pagar R$10 por mês no plano anual. Então, é um valor simbólico. Pastor, eu não tenho condição, eu não posso. Então, baixe gratuitamente e continue orando por mim. Divulgue o canal. Muitas pessoas precisam também aprender e entender a palavra do Senhor. Bom, então, nesse capítulo 12, versículos 1 a 3, você entendeu que Deus chamou e Deus fez promessa.
E você entendeu tudo que envolvia essa questão, pelo menos até essa parte, da promessa de Deus. Você está disposto a ser uma bênção na vida de outras pessoas? Em Cristo, você é abençoado. Você está disposto a ser portador dessa bênção e levar essa bênção para outras pessoas também? Está na hora de você pensar sobre esse grande compromisso que Deus tem nos chamado como igreja do Senhor. Agora nós vamos entrar na segunda parte, que vai falar sobre a questão quando a família age por sua conta. Primeiro vimos o chamado, então não tem motivo de agir por sua conta, porque quem está chamando é Deus. Mas agora nós vamos entrar na segunda parte, que vai mostrar algumas atitudes que estavam fora daquilo que Deus prometeu. Então vamos lá. 3. A infertilidade de Sarai. Gênesis 16, versículo 1 e 2. Abraão já havia deixado sua terra há 10 anos. Não estava mais lá, já tinha 10 anos. Quando Abraão foi chamado, tinha 75 anos. Tem 10 anos que se passou. Deus prometera a ele uma descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Gênesis 13, 16. E as estrelas do céu. Gênesis 15, 5. Pastor, por que Deus fica reafirmando? Porque Abraão tinha limitações. Precisamos entender que Abraão está tendo contatos com Deus recentes. Ou seja, não é uma coisa que Abraão já vinha vivendo há muitos anos, né? Vários tempos na presença de Deus. Então Deus vem falando com ele, mesmo que esse tempo já tivesse passado, mas Deus vem falando. Ele também não tem uma Bíblia. A revelação está sendo dada aí, mas ele não tinha as escrituras, nem os livros de Moisés. Moisés ainda nem existe ainda, não está nem na época de Moisés. Então veja bem, há uma necessidade de Deus falar um pouco mais continuamente com ele. O tempo vai passando, vai sendo feito o registro das escrituras. Hoje nós acreditamos como pentecostais no dom de profecia, sim, acreditamos. Acreditamos que ainda seja para os nossos dias, sim, tá? Nós não achamos que cessou os dons no tempo da igreja primitiva. Porém, entendemos que Deus, para dirigir a nossa vida, vai usar as escrituras. Ele pode nos alertar por meio de uma profecia, pode, mas ela não vai servir para dirigir a nossa vida, nem tampouco para dirigir a igreja. Dizendo ao pastor que rumo tem que tomar. Não, a Bíblia que vai dizer os rumos que devem ser tomados, nesse caso. Então Abraão necessitava de ouvir. Então Deus vai dizendo, pó da terra vai ser como o pó da terra, as estrelas do céu. No entanto, Sarai, que já tinha 75 anos e era estéril, havia perdido a capacidade de ovular. Ela já tinha passado pelo período de menopausa, acabou. Não tinha mais óvulo para poder estar ali. A parte de ovulação não tinha mais. Sarai percebeu que havia chegado o fim da linha de sua esperança e de se tornar mãe do herdeiro. Mas veja, o que está em foco aqui é fé. A fé não pode ser explicada com coisas naturais. Nós precisamos crer. A fé vai além do que vemos. Se você tem que ver para crer, isso não vai ser fé. As possibilidades de Sarai estavam esgotadas. De Abraão também. Mas Deus prometeu. Quem sabe você está numa situação onde você tem certeza que realmente foi o Senhor. Porque infelizmente recebemos muitas mensagens, palavras, decretos que dizem, não, está sendo determinado, vai mudar, vai virar hoje, vai virar amanhã. Meu amado, minha amada, a gente tem que ponderar. Eu não estou falando que você tem que ser incrédulo, mas você tem que ter muito cuidado, muita cautela, avaliar aquilo que está sendo dito. Tem parâmetro bíblico, como é que é isso? Deixa de ser, tudo bem, nada de incredulidade. Só que quem sabe você tem certeza que Deus falou algo, mas as possibilidades dizem que não. Só que Deus, ele não trabalha através das possibilidades. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Você vai ver várias vezes nas escrituras ele trabalhando de forma que não tinha como. Como é que um homem poderia ser sustentado diante de um ribeiro se não tinha comércio, não era uma rota comercial, não tinha comércio, não era rota comercial, e lá está Elias diante do Querite. Muitos exemplos que eu posso dar. E aí veja bem, lá está aquele homem. E diante dessa situação,
Deus manda o corvo, os corvos, de manhã e de tarde, trazer pão e carne. O corvo se alimenta de carne, mas ele traz a carne para alimentar por ordem de Deus ao profeta. E agora? Ah, pastor, mas isso foi lá antigamente, pastor. A viúva de Sarepta. Aquela mulher tinha uma última refeição. O profeta chega na hora certa. E ele foi para lá para ser sustentado pela viúva. Mas isso se cumpriu. E aí você vai dizer, mas como é que se cumpriu, pastor? Deus alimentou Elias através do que a viúva já tinha. Então o que Deus falou foi verdade. Porque ainda que a multiplicação veio através de Deus, ele multiplicou o que tinha a viúva, não o que tinha Elias. Não era Elias que tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Não. Era a viúva. Então, na verdade, o alimento veio por meio da viúva. Mas Deus trabalhando através do que a viúva tinha. Só que usando a vida do profeta. E Deus sustentou aquela mulher. E Deus sustentou o seu profeta. Deus trabalha em cima do impossível. Aí você vai dizer, ah, pastor, mas isso aí foi lá no Antigo Testamento. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 14 de março de 2023. E ele vai ao ar no dia 15 de março de 2023. Muito bem. No dia 14 de março de 2023, eu participei de uma consagração. E eu estou falando assim porque você vai ver o vídeo depois. Então eu estou dizendo que no dia 14 de março de 2023 eu participei de uma consagração e ouvi um testemunho sendo contado que uma família estava sem recursos, já não tinha mais nada para comer. E de repente eles tinham um cachorro, o cachorro sai de porta fora e vai pra rua. E eles disseram, não adianta ir atrás do cachorro, né? E tá com outros problemas, precisamos comer, não tem mais nada para comer. E de repente volta o cachorro com uma bolsa de plástico na boca. Tá? Quem contou isso é uma pessoa séria, então a gente já crê em nome de Jesus uma bolsa na boca. E quando chegou perante a pessoa, dono, botou as patinhas em cima e a pessoa que estava do lado falou, pega a bolsa. Aí pegou a bolsa e na bolsa tinha pães, tinha margarina e parece que tinha um pedaço de queijo. Me explica isso. Ah, pastor, mas como é que isso apareceu? Não sei. Você não tem que ficar explicando o que Deus faz. Você apenas tem que aceitar. O cachorro foi lá buscar em algum lugar. De alguma forma, ele recebeu uma ordem, porque ele sai apressadamente. Ah, eu não creio nisso. Tudo bem. Fé é fé. Ou você crê, ou você não crê. Mas para Sarai, as possibilidades se encerraram. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Logo você faz a seguinte pergunta. Quando Abraão sai, ele sai com seu pai, sai com seu sobrinho e sai depois com alguns homens que trabalhavam também com Ló, depois de estar ali em Harã, tá, tudo bem. Mas não tinha egípcia. Só que ele, devido à fome, tem que descer ao Egito. A Bíblia não fala, não condena a ida dele ao Egito, porque tinha uma fome. Não fala que sim, não fala que não. Mas ele entra no Egito com uma estratégia errada, porque ele diz que Sarai é sua irmã, e ela era irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. É verdade? Era verdade. Mas ele omite que ela é esposa. Porque, sendo esposa, ninguém poderia tocar, mas ele tem medo de morrer. Mas Deus não tinha feito promessa? Sabe o que é isso? Humanidade. A gente quer criticar Abraão e dizer, não, Abraão não teve fé e tá. E você, no lugar dele? O que faria? Eu não estou dizendo que ele agiu certo, mas a Bíblia mostra o que a nossa humanidade decaída vai fazendo. E aí ele diz que... E é nessa ida no Egito que eles trazem uma serva egípcia. É essa egípcia que está aí. Veja bem. Como já vimos, os anos se passaram, a promessa ainda não havia se cumprido, agora a narrativa fala de Abrão, Sarai e uma serva egípcia chamada Agar. Não havia nada de errado naquela época de alguém tivesse condições financeiras ter servos e servas. O relato mostra que Agar era uma serva de Sarai. De Sarai. Apesar de no primeiro versículo do capítulo, quando nós começamos a ler no capítulo 16, no início parece assim, serva de Abraão, mas na verdade era de Sarai. Porém, a presença dessa serva se tornou um grande problema dentro da família de Abraão. Por que se tornou um grande problema? Porque se viu uma possibilidade de tentar ajudar Deus, entre aspas, a cumprir sua promessa. E Deus não precisa da sua nem da minha ajuda.
Esse é o grande problema. A sua parte é a sua parte. A parte de Deus é a parte de Deus. Se Sarai era estéril, essa parte não era dela. Deus não disse, eu vou fazer de vocês eu vou fazer de ti, Abraão, uma grande nação, tá? E eu vou usar uma outra... Não, Deus não disse isso. Até porque Deus não ia quebrar princípio. A esposa de Abraão era Sarai. Então não pode entrar uma segunda mulher. Se entra uma segunda mulher, isso é uma decisão humana, não uma decisão de Deus. Não é Deus que está mandando. Apesar de haver uma permissão temporária ali por causa da situação, mas Deus não está mandando. Mas Abraão e Sarai vão arcar com a atitude deles. Isso aí é indiscutível e isso trouxe consequências até os dias de hoje. O relato mostra que Agar era serva de Sarai, porém a presença dessa serva tornou um grande problema dentro da família de Abraão. 2. E disse Sarai a Abraão, olha só o diálogo. Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Quem tem impedido de gerar? O Senhor. Por que ela diz isso? Porque se Deus diz para ser fecundo, multiplicar, e ela não gera, ela entendia que a soberania de Deus estava acima de tudo, e se ela não gera, a culpa disso é de quem? Do Senhor. Deus, então ela vai arrumar um jeito dela, bom, já que Deus prometeu, mas eu não tenho gerado, e cresceu nela uma expectativa, já que Deus disse para Abraão que ia fazer dele uma geração, ia multiplicar a semente dele, ia crescer, ia fazer uma nação dele, talvez aquela expectativa estivesse parada dentro dela, mas no momento que Deus usa, Deus se revela, para falar isso para Abraão, cria-se uma expectativa. E ela está esperançosa. Passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 4. Só que não é 4 anos com Sarai com 20 anos. Aí Sarai teria 24, passa 5. Não é 5 anos com Sarai com 25 anos. Então teria 30. Não é, passa 6, passa 7. Não é 7 anos com Sarai mais uma vez com 20 anos. Ou 23 anos, então ela teria 30. Passa 8, passa 9, passa 10. Sarai está com 75 anos. Então, olha a conversa dela. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. Ou seja, hoje chamaria-se de barriga de aluguel. Alguém que se propõe a gerar, mas o filho não vai ser dela e vai ser da outra pessoa. Né? Com, às vezes... hoje, né, com o avanço aí da tecnologia, usando a questão da fertilização artificial, vamos usar esse termo. Então, pega-se ali o sêmen do marido dela e coloca na outra mulher, para ela poder, já que a outra não pode. Alguma coisa mais ou menos assim, só que não desse jeito. Seria feito um ato mesmo sexual e ela seria colocada, inclusive, como uma segunda esposa. Preste atenção nisso. Olha o que o texto diz. E ouviu Abrão a voz de Sarai. O texto mostra um diálogo entre Sarai e Abrão, em tom de frustração e desapontamento com o Senhor, porque ela disse que o Senhor, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Parece que no fundo dessa afirmação contém um motivo válido para a proposta que ela apresenta a seguir a seu esposo. Ou seja, se Deus me impediu de gerar, eu preciso tomar uma atitude. Se não está acontecendo de um jeito, vai acontecer de outro. É aí que a família age por conta própria. É aí que o marido age por conta própria. É aí que a esposa age por conta própria. E Deus não opera por conta própria do homem ou da mulher. As consequências vão vir e nós teremos que arcar com essas consequências e talvez sejam para a vida toda. Mas a promessa de Deus não fica invalidada. Mas nós vamos ter que carregar agora um peso maior na caminhada. Sabe? Deus não deixou a promessa de lado. Mas agora ficou mais pesado. Por quê? Porque nós arrumamos um problema por agir por conta própria. Quem sabe você está vivendo isso? E aí você quer ficar frustrado com Deus? Eu quero ficar frustrado. Não! O Senhor vai me dar graça, o Senhor vai te dar graça e você vai continuar na jornada e vai assumir a responsabilidade. Eu carrego algo comigo porque eu acabei tomando uma decisão por conta própria. Agora, a única coisa que você não pode fazer é viver uma vida se culpando.
Você se arrependeu, pediu perdão e vamos seguir em frente para a glória de Deus. Está perdoado, a consequência pode até te acompanhar, não em forma de juízo, mas em forma de consequência. Nem tudo que nos acompanha, porque tem gente que bota isso na conta de um... Ah, agora Deus está ali com uma espada, como se Deus estivesse o tempo todo. Toma mais. Mais uma furada. Mais outra furada. Mais outra furada. Não é isso não, irmão. Em nome de Jesus, acaba com isso. Deus não é um ser sádico, não. Esse pensamento não é um pensamento bíblico, não. Quando Deus trazia juízo, ele trazia juízo e acabou, ponto. Se ele tinha que exterminar um povo, se ele tinha que matar, né, permitir que morresse, com pragas, com isso, com aquilo, mas acabou. Ele ficava o tempo todo ali. Tempo todo. Não. Acaba com isso. Isso é ideia humana. Somos nós que botamos isso na nossa cabeça. Agora, a consequência não quer dizer que Deus está trazendo juízo o tempo inteiro. Quer dizer que é uma consequência. Vou usar aqui um exemplo, já que está falando de família. Vamos lá, e já que está falando de gerar um filho fora do casamento, um homem que acaba tendo relação íntima com uma mulher que não é a esposa dele. Aí acaba tendo um filho. Ou uma filha. A esposa perdoa esse marido, continua ao lado dele, mesmo que ela tenha sofrido, ficado magoada, mas aí ela libera o perdão, Deus vai trabalhando no coração dela, há uma restauração do casamento. Só que tem uma consequência que vai seguir esse casal o resto da vida, que não foi a esposa que criou, foi o marido. Só que eles agora entraram no entendimento. Isso não é o juízo de Deus, aquela criança não é juízo de Deus. Por favor, entenda isso. Aquilo é consequência de um ato, de uma atitude tomada fora da direção de Deus, que inclusive era uma atitude pecaminosa. Que tem atitudes que em si não são pecaminosas, mas são fora de uma direção e que trazem consequências para a nossa vida, trazem peso, que nem sempre a gente vai chamar de pecado. Às vezes aquela decisão pode não ter a ver com um pecado, mas vai trazer uma consequência. Mas nesse caso que eu estou dando a ilustração, ele cometeu um pecado. E agora é uma consequência que vai seguir essa pessoa. E aí você vai esperar o quê? Tem gente que para se livrar da consequência pensa, poxa, essa criança, pastor, o senhor vai falar isso? Vou falar porque tem gente que pensa isso. Ah, Deus poderia permitir que a criança não nascesse para resolver seu problema? Não vai acontecer desse jeito. Pode até acontecer, infelizmente, por algum problema de saúde e tudo, mas no geral não vai acontecer isso. Não foi eu que arrumei o problema? Eu vou ter que assumir a consequência do meu problema. Ou você quer que Deus resolva o seu problema tirando a vida de uma criança que não tem culpa do que aconteceu? Por isso que eu digo que a criança não é o juízo de Deus. Aquilo é a consequência de um ato fora da direção de Deus e, nesse caso, dentro de uma atitude pecaminosa. Estou dando um exemplo, pode ter outros, tá? Só para você entender. Então ela dá esse motivo, né? O Senhor tem me impedido de gerar, né? Nesse caso, e ela apresenta uma solução. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. Sarai em conformidade com a cultura, mas completamente fora do propósito divino, que naquele tempo, se uma mulher fosse estéril, era permitido que o marido tivesse uma outra mulher para poder ter descendência. Só que isso era a cultura da época, não era o plano de Deus. Propõe entregar a Abraão sua serva Agar, para que dela fosse suscitado filhos a Abraão. Enquanto eles não tinham ido ao Egito e não tinha serva egípcia, não se pensou nisso. Mas no momento que os anos vão passando e eles têm uma serva egípcia, é Sarai que pensa isso. E aí, isso me dói porque recentemente eu estava no Instagram e acabei falando o nome da rede social, tudo bem? E vi lá que foi perguntado por um pastor muito conhecido, e eu vou falar o nome do pastor aqui sim também, pastor Josué Gonçalves, no Instagram dele. Ele bota caixa de perguntas e respostas, e foi perguntado assim, uma mulher perguntou assim, pastor, se eu como esposa permitir que entre uma segunda pessoa no nosso relacionamento para que o meu marido tenha ato sexual comigo e com ela, se eu como mulher permitir, isso é pecado? Bom, para começar, se uma esposa pergunta isso, alguma coisa está muito errada. Porque uma mulher em sã consciência jamais permitiria uma segunda pessoa dentro. E eles cristãos, eles dizendo que eram cristãos. Eles estão perguntando isso para um pastor. Para pensar. Eu só estou dando o nome aqui porque estava lá, claro,
Não estou dando o nome da pessoa que perguntou, mas estou falando o nome do pastor, porque foi muito claro, estava lá. Agora, para pensar nisso. Então quer dizer que se porque a mulher autorizou, o marido pode ter o ato com a outra, que não é pecado? A mulher pode autorizar, mas Deus não autorizou. O marido pode autorizar, mas Deus não autorizou. E acabou. Então aqui Sarai está dando a Abraão uma oportunidade que Deus não está dando. Esse não é o propósito de Deus. Sarai deixou, preste atenção aqui, preste atenção, propõe entregar a Abraão sua serva, H para que dela fosse suscitado filhos a Abraão. Sarai deixou morrer em seu coração a esperança do cumprimento da promessa, e essa esperança que se adia adoece o coração. Isso está em Provérbios 13:12. Agora, você não pode usar Provérbios 13:12 para poder justificar, não. Ah, demorou muito se cumprir, demorou, e eu acabei tomando minha decisão do meu jeito. Isso não justifica. Isso chama-se falta de fé para Deus. É assim que Deus vê. Faltou fé. Porque eu precisava esperar. Após ouvir a proposta, Abraão, como líder espiritual do lar, deu ouvidos à sua esposa e aceitou a proposta. Ele fez a mesma coisa que Adão fez com Eva. Eva foi lá, comeu e deu para ele. E ele comeu. Simples. Ele ouviu a mulher. Quando é que eu não devo ouvir minha esposa? Quando a proposta dela for para eu desobedecer ao Senhor. Quando é que a esposa não deve ser submissa ao marido, biblicamente falando? Quando o marido propor ela pecar contra Deus. Você não pode ouvir seu marido. Você não pode ouvir sua esposa. Todas as vezes que a proposta do marido for para você pecar ou a sua esposa for para você pecar, você não deve ouvir. Você não deve fazer. Porque você vai estar indo contra a vontade de Deus. Só é nessa base que uma mulher não deve ser submissa. Só deve ser nessa base que o marido não deve observar e acatar, às vezes, no sentido de ver que aquilo é uma proposta aceitável, pois a mulher foi dada como ajudadora. Sarai está propondo a Abraão uma coisa que vai contra aquilo que Deus falou para ele. Mas ele ouve. Aquele homem que deveria ser um líder, ele fraqueja diante da sua esposa. E por que isso acontece? O inimigo de nossas almas é astuto, pois sabe que quanto mais próximo as pessoas forem de nós, maior será a possibilidade de ouvi-las, desobedecendo assim a Deus. Então, sendo Sarai tão próxima de Abraão, era bem fácil ele ouvir a proposta de Sarai, ainda mais que ela era esposa. Ela está dizendo que pode, ele é homem, e a esposa está dizendo que pode. E na cultura era permitido, na cultura, não no plano original de Deus, tá? Na cultura era permitido, porque Deus criou o homem e a mulher e deu casamento monogâmico, o marido e a esposa. Só que na cultura era permitido, a mulher é estéril, precisa de descendência, tem que cumprir o crescer e multiplicar, mas Deus não disse isso. A esterilidade, deixa isso aqui claro, é uma consequência da queda também. As enfermidades também é uma consequência da queda. Não está diretamente ligado a um pecado que a pessoa cometeu. O judeu tinha essa ideia. Quando se via alguém doente, cego, aleijado, perguntava isso para Jesus, quem pecou? Ele ou os pais? Jesus disse, nem ele, nem os pais pecaram. Mas isso aconteceu para a manifestação da glória de Deus. Ou seja, Deus permitiu que aquilo acontecesse para que o Senhor Jesus se apresentasse, curasse e o nome do Senhor fosse glorificado. Só que aquilo era consequência do pecado original. Não era um ato de pecado nem dos pais, nem do filho. Tinha a ver com o pecado original. E Deus usa esse momento para poder manifestar a sua glória. Então a esterilidade de Sara não tinha a ver com o pecado dela. Tinha a ver com a questão do pecado original. Agora, nós não vamos consertar uma coisa de uma forma errada. Devemos entender que quando Deus nos promete algo, podemos confiar que Ele é suficiente poderoso para cumprir a sua palavra. No entanto, mesmo após ter experiências maravilhosas com Deus, onde sua fé foi aumentada e solidificada, o pai da fé, Abrão, é visto agora naufragando em uma situação de relacionamentos enciumados e milindrados que envolviam sua esposa e sua serva. Abrão agora aceita uma proposta. Isso serve para provar que os seres humanos podem estar em um momento maravilhoso de comunhão com Deus, mas logo depois podem cair, ficar frustrados, temerosos, cheios de dúvidas. Esse é o aspecto humano, a natureza pecaminosa.
Então essa mulher que veio para ajudar Sarai, sua serva, passou a ser alguém que foi vista como uma solução de um problema, que o problema era ela não engravidar Sarai, e ela acha que vai usar aquela mulher como uma solução para o seu problema. E aqui nós temos um alerta. Quantos casamentos acabam porque uma mulher desavisada coloca uma outra mulher dentro da sua casa com fins até de ajudar, no sentido de propor trabalho, fazer alguma coisa na casa, e daqui a pouco está perdendo o marido porque não usou de vigilância. Não soube como se comportar em relação a isso. E aí depois, o marido tem culpa? Tem, claro que tem. Ele cedeu sim, mas a esposa deveria vigiar. E ela não vigiou. Isso me faz lembrar de um pastor amigo, querido. Posso dizer assim, porque eu tenho muitos pastores amigos, então não vai se saber. Eu me lembro que ele, numa conversa, disse que a esposa havia colocado uma pessoa não para ajudar, mas para acolher. E com o passar do tempo, essa pessoa começou com umas conversas que não deveria. E eu me lembro da expressão que o pastor usou. Ele chama a esposa e falou: olha, fulana está procurando arrumar problema. E o termo que às vezes as pessoas usam, né? Chifre na cabeça, da cabeça de cavalo e coisas desse tipo. Para alertar a esposa. Agora imagine, graças a Deus que era um marido que tinha um temor de Deus. E ele alertou a esposa, porque no coração da esposa era uma pessoa que estava ali para ser ajudada, mas a pessoa já estava usando o local que ela estava para poder tentar conquistar um espaço e assumir uma posição. Preste atenção nisso aqui. 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, H, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, a fim de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. Então passou 10 anos, a promessa não se cumpriu ainda, ela estava com pressa, ela não aguentava mais, ela estava na expectativa e ela resolve. Eu vou resolver o problema com as minhas mãos. Nunca resolva os problemas com as suas mãos. Espere em Deus. Ainda que tudo pareça impossível. Mas isso não é coisa para homem. Esterilidade, nesse caso, não tinha o que fazer naquela época. Não tinha o que fazer. Não tinha um tratamento. De repente, uma pessoa é considerada estéril, humanamente falando, nos nossos dias, mas aí ela vai fazer um tratamento e descobre, não, precisava de um tratamento. Dá para tratar aqui, dá para fazer assim. Aí tudo bem, mas no caso dela não era impossível. Por quê? Porque já tinha passado, inclusive, o tempo de ser mãe. Ela não tinha mais o período menstrual. Acabou! Então não era mais, durante o tempo que ela poderia gerar, ela não gerou, passou-se os anos e agora ela está avançada em idade. Vai gerar como? Todas as possibilidades se encerraram. Se ela não gerou quando ela poderia gerar, vai gerar agora. Mas isso não justifica. Deus não trabalha com a lógica humana. Entenda isso. O texto prossegue dizendo que Agar foi dada como mulher a Abrão. É importante frisar aqui que, ainda que o costume da época permitisse que, em caso de esterilidade da esposa, fosse possível um segundo casamento para que houvesse descendência, esse nunca foi e jamais será o plano original de Deus para o casamento. Às vezes, um casal, na ânsia de ter filhos, às vezes parte para o passo da adoção. Há muitos casos que as coisas funcionam muito bem, mas há casos que não funcionam. E é por isso que nós temos que tomar direção orando ao Senhor, pedindo ao Senhor ajuda, pedindo ao Senhor discernimento, saber se devemos de fato tomar essa decisão. Porque isso pode trazer um problema muito maior do que nós já tínhamos. Aí não vai ser um problema, vai ser dois. Dois problemas. É maravilhoso. Se há a possibilidade de se adotar, muitas famílias fazem isso, glórias a Deus. Mas tudo que vamos fazer, precisamos orar, precisamos pedir direção ao Senhor. Ah, pastor, eu tomei uma decisão, lá no passado eu fiz isso, e agora eu estou sofrendo muito. Agora a gente vai em frente. Nós tomamos essa responsabilidade. Consequências, de repente não era o momento adequado, de repente o casal não estava preparado psicologicamente para o que viria. Há uma série de coisas que podem acontecer. Às vezes, no calor do momento, se toma uma decisão. Não estou falando nem só de adoção. E depois vem o problema.
Não estou aqui, quero deixar muito claro, como água cristalina. A adoção é possível sim, não é pecado, não tem. Porém, o casal precisa fazer um levantamento. Além de orar, precisa de todo um levantamento, observar. Eles têm condição, não têm condição para levar isso. Psicológica, eu não estou falando só de financeiramente, não. Eu estou falando de vários aspectos. Calcular tudo. Analisar de todos os pontos de vista. Até pensar, e se essa criança, depois que crescer, começar a ficar revoltada, a gente tem condição de lidar com isso? Aí a mulher vai virar pro marido e dizer, eu não tenho não. Aí o marido, eu também não, eu já não tenho mais paciência para isso não. Então vocês não podem adotar. Porque vocês têm uma possibilidade que pode acontecer isso. Vocês vão fazer o quê? Vai desprezar a criança? De forma nenhuma. Assumiu, vamos até o final. Deu para entender aonde eu quero chegar? Dependência de Deus, dependência de Deus, dependência de Deus, dependência de Deus. Muito bem. Veremos isso no conflito que se levantará depois dessa decisão impensada desse casal. Vamos para a parte 4. A concepção de Agar. E entrou a Agar. Ou seja, teve, a Bíblia fala assim, mas o que ela quer dizer? Teve relação sexual com Agar. E ela concebeu, ficou grávida. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Abrão possivelmente considerou que essa seria uma maneira aceitável e legítima de iniciar a descendência, e assim racionalizou a ideia de confirmar o plano. E aí botou em prática. Ele coabitou com Agar e ela engravidou. Contudo, algo aconteceu que nem Sarai nem Abrão imaginaram. Tá vendo? Lembra que eu falei agora há pouco sobre calcular tudo? Eles não calcularam isso. Eles não pensaram que Agar, como uma serva, escrava, poderia querer agora tomar uma posição acima ou como a sua senhora. Olha que situação. Até porque Agar percebeu que era muito importante para eles ter um filho. Só que o filho está no ventre de Agar, não está no ventre de Sara. O filho é de Agar. Ainda que ela fosse, pela cultura da época, como ela era serva, e você vai ver, biblicamente, que depois vem a lei, e aí é descrito esses detalhezinhos. Se havia uma serva ali, e ela era serva, a criança nascesse, havia leis que estabeleciam se aquela criança seria escrava, não seria escrava. Tudo isso estava ali, Deus deixou isso muito bem claro. Só que nesse tempo não estava descrito. Então eles estão trabalhando com a época, com as leis da época. E aí, Agar, depois de engravidar, desprezou Sarai e a humilhou por não poder dar filhos a Abrão. Quando falo em humilhar, eu penso logo que parece assim, fica um pouco parecido com a história de Penina e de Ana. Só que Penina era esposa também. Eucana tomou Penina como esposa. E tudo leva a crer que foi uma repetição do que Abrão fez também. Porque tudo leva a crer que Ana era a primeira esposa. Tudo leva a gente a entender isso. Só que ela não gerava. E o texto diz que o Senhor a impediu. Como a própria Sarai diz que o Senhor também impediu. Só que o texto em 1 Samuel não diz que Ana era estéril, mas quem escreve o texto, né, Moisés escrevendo ali o texto, faz questão de colocar que ela era estéril, Sarai. Mas não diz. Mas o mesmo termo é usado para as duas. O Senhor impediu. O Senhor tem impedido. Só que aqui é Sarai dizendo que o Senhor tem me impedido. E aqui é dito, né, no livro de Samuel, que o Senhor impedia a Ana de gerar. E aí tem a Penina, que entrou como Agar entra a Penina, como esposa. Só que Penina não era escrava. Agar é escrava. Penina não é escrava. E aí, Penina concebeu. O que ela faz? Começou a rivalidade com Ana. Eu tenho, vamos usar assim, né? Você não tem. E isso atormentava a Ana, porque Ana já tinha um problema de não poder gerar, e agora ainda tem alguém dizendo, apontando. Sabe quando você tem uma ferida e alguém fica tocando naquela ferida o tempo todo? E ela tinha que conviver com isso diariamente, porque a Penina morava na mesma casa que ela. Porque Penina era esposa também e tinha os mesmos direitos. E agora? Isso me faz lembrar. Só que a gente não está falando de Ana e de Penina aqui, e nem estamos aqui dizendo para você que a Penina vai ver só, porque aqui não tem mensagem de rivalidade. Jesus, inclusive, mandou amar aqueles que nos perseguem.
não aborrecer os nossos inimigos, aqueles que se opõem. Então, a questão aqui não é essa, mas eu só estou mostrando o que aconteceu. Agar, depois de engravidar, desprezou Sarai e humilhou por não poder dar filhos a Abrão. Embora fosse a senhora e patroa, Sarai não conseguia gerar filhos que lhe dariam a descendência tão almejada e assim sentia-se cada vez mais humilhada. Arrogantemente, Agar se voltou contra aquela que solicitou seu auxílio e tentou ocupar o lugar da sua senhora. E foi o que eu acabei de contar aqui sobre a história do pastor amigo. A menina que foi amparada já estava pensando algumas coisas na cabeça. E já estava fazendo umas investidas. E ainda bem que Deus foi bondoso e o pastor atentou para aquela situação, conversou com a sua esposa e aquela pessoa foi colocada para seguir seu caminho. Mas se ela continua ali, se o pastor cede, é aí que entra o problema. Mas aí, presta atenção, quem permitiu aquela pessoa entrar? A esposa. Mas a culpa é só da esposa? Não, o marido também tem culpa. Só que a esposa seria a vigilante. Ela que ficaria de olho. Ela que estaria atenta. Eu tenho a minha menina princesa, minha Ângela Manhãs Luna, sempre falo dela aqui. Ela tem uma participação aqui no canal, a palestra Investimentos para um Casamento Saudável, parte 2, o papel da esposa. Se você procurar aí, nas playlists, você vai encontrar essa palestra com 6 vídeos, e ela participa de um dos vídeos, e ela sempre diz, o papel é meu. Sou eu que tenho que estar atenta. E ela não facilita mesmo, não. Nós estamos sempre juntos. E não é porque ela tem receio, porque ela tem medo, porque ela tem insegurança, mas ela entende o seguinte, ele é o meu marido. E eu digo, ela é minha esposa. Sentamos juntos, estamos juntos, vamos juntos. É difícil eu estar e ela não está, ou ela está e eu não estar. É bem difícil. Acontece? Acontece. Mas é mais difícil. Hoje, a gente vê pessoas aí que saem para pregar, a maioria das vezes ele está sozinho. Pregador, então, homem? Ah, vai embora. Mas tem umas pregadoras também que muitas vezes o marido não está junto com ela, não. Também está acontecendo com mulheres também. Então, as facilitações, é claro que há casos e casos, tá? Não estou generalizando. As facilitações estão aí. Numa dessa que vai para lá, vem para cá, vai para ali, vem para cá, alguém entra com uma investida. Mas as esposas podem trabalhar um pouco em cima disso. Então, você que é esposa, vigie. Não para você ser a guarda do seu marido, mas você é auxiliadora, você está ao lado dele, se você pode. Às vezes ela tem filhos, não pode ficar saindo direto, ele tem vários convites, fica complicado, irmãos. Então, H quer tomar o lugar da senhora. Esse era um pecado intolerável naquela cultura, sabia disso? Que fazia a terra estremecer. Olha o que diz Provérbios 30, versículo 21 a 23, na NVT. Há 3 coisas que fazem a terra estremecer. Ou melhor, 4 que ela não pode suportar. O servo que se torna rei, que um servo se tornando rei, ele vai fazer um monte de coisa errada. Então, Salomão fala sobre isso. O tolo arrogante que prospera porque ele vai ser arrogante o tempo todo. A mulher amargurada que, enfim, arranja um marido. Ela vai trazer problema também. E a serva que toma o lugar da sua senhora. E é isso que estava acontecendo. Salomão, anos depois, fala sobre isso. Agar está pensando que só porque ela engravidou, ela pode agora ser senhora. Está no lugar de Sarai. Promessa de Deus não é com Agar. Promessa de Deus é com Abrão e sua esposa. Por isso Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí leva o pai, mas o pai falece. Aí leva Ló, aí depois tem a separação. Mas aí passa no Egito, pega Agar. E aí, olha aí. Olha isso. E eu não estou falando do Egito aqui em comparação do mundo. O Egito foi um momento que ele teve que passar. Jesus também foi para o Egito, tá? Vamos acabar com esse negócio de achar que o Egito sempre na Bíblia simboliza mundo. Então Jesus foi para o mundo? Jesus foi. E quem mandou ir foi o Senhor. Então vamos parar com isso. A situação em que Abraão... Não, depende do contexto para você pensar no Egito como um mundo. A situação em que Abraão e Sarai se envolveram é complexa. E surgiu porque eles falharam em ter paciência e esperar pelo tempo do Senhor, que é o requisito da fé. Se você tem fé, você tem que ter paciência. Confiar e esperar pelo Senhor é expresso no Salmo 40, versículo 1. Esperei confiadamente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro.
Bom, você deseja você deseja uma arte digital para o evento da sua igreja? Quem sabe você vai ter uma festa de jovens, festa de irmãs, festa de varões, festa de adolescentes, ou você é um profissional liberal? Presta atenção. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Então, se você quiser entrar em contato, já foi feito algumas artes, pessoas ficaram satisfeitas, você pode ser a próxima pessoa, tá bom? Para terminar, o sofrimento de Sarai e a humilhação de Agar. Gênesis 16, versículos 5 e 6. Veja bem, olha o que trouxe a ideia de Sarai, a aceitação de Abrão. Sofrimento de Sarai e uma humilhação para Agar. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. Deixa eu colocar esse texto na NVT para você ter uma ideia do que está sendo dito em outras palavras, usando outras palavras. Vou colocar aqui na NVT. Então disse Sarai... Deixa eu colocar aqui na NVT, desculpe. Então Sarai disse a Abrão... Tô aqui, ó, só para você ser... Você é culpado da vergonha que estou passando. Estranho, né? Estranho, muito estranho. A serva de quem? Sarai. Quem deu a serva para Abraão como mulher? Sarai. Muito bem. Entreguei minha serva a você, mas agora ela engravidou e ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Quer dizer, sabe o que aconteceu? Uma decisão, um acordo, foi feito um acordo entre Sarai e Abraão. Nem todo acordo, o casal tem que estar em acordo, mas nem todo acordo é de Deus. Tá? Eles acordaram uma coisa que não era da vontade de Deus. Deus não planejou aquilo daquela forma. Deus permitiu porque eles eram responsáveis por suas atitudes. Eles usaram mal a sua liberdade, tá bom? Eles acordaram algo que não era da vontade de Deus, porque tem casal que pensa, não, se a gente está de acordo, tá tudo bem. Não, não. Tá de acordo, mas é bíblico? Não, não é bíblico, então não faça isso. Aí eles acordaram. Agora vem o problema e agora Sarai traz um conflito e ela se levanta contra seu marido e diz: o Senhor julgará quem está errado, eu ou você. Calma aí. Então, veio uma proposta, eles aceitam a proposta, vem a proposta por ela, ele aceita a proposta, estão de acordo com a proposta, só que na hora que a coisa dá errado, o que acontece? Ela se levanta contra o seu marido. Ela sai da submissão, chamava o seu marido de Senhor, como diz Pedro, e ela diz que Deus julgue entre eu e ti. Ela não fala que Deus julgue entre eu e Agar. Ela diz que julgue entre eu e ti. Ou seja, entrou uma rivalidade entre o casal. Cuidado com as decisões que vocês tomam fora da vontade de Deus, porque isso pode trazer briga para dentro da casa. Vamos lá. Pastor, quase não vejo ninguém pregar sobre isso. É claro. O negócio é pregar sobre bênção, vitória. Só que vai haver uma sequência aqui sobre relacionamentos em família. E você vai ver muitos problemas e as soluções que nós temos aí. Sarai, movida por ciúmes infundados, acusa injustamente Abraão pelo comportamento de Agar, como se ele estivesse conivente com a insolência da sua serva. A serva era de quem? Era de Sarai. Quem deveria tomar uma atitude, nesse caso, seria Sarai. Mas ela bota no... Agora é Abraão que tem que resolver. Ah, já que você concordou, então agora você é o culpado. Olha o problema. Apesar de ter... Você não vê eles brigando antes disso. Agora tem um desentendimento, tá? Apesar de ter sido a própria Sarai a propor entregar sua serva, agora Abraão está sendo culpado pelo comportamento dela. Isso ocorre quando a família age por conta própria, transformando-la em um ambiente de rivalidade. Para confirmar seu erro e se absorver, Sarai, de forma precipitada, apela a Deus, que o Senhor julgue entre mim e ti. Como se Abraão tivesse se recusado a dar-lhe razão. É
complicado. Às vezes, só do marido ficar calado e não falar nada, porque ele vê que aquilo ali é uma situação que precisa de oração, a esposa já acha que ele está contra ela. E foi isso que Sarai achou. Ah, tu não vai falar nada com Agar, não? Então tu tá contra mim. Que o Senhor julgue entre mim e ti. Olha que ousadia! Ela esqueceu que Abraão era uma autoridade sobre a vida dela, porque ele era o homem, ela a mulher, e aqui não estamos falando de machismo, não. Estamos falando do que Deus determinou. Vamos lá para Gênesis, capítulo 3. E o seu desejo será sobre o seu marido, para o teu marido. Mas isso aqui, a mulher não é a escrava. A mulher não está aqui para poder estar ali para ser pisoteada por homem, não. Não é isso que o texto está dizendo. Mas Deus colocou um grau de autoridade, uma liderança. Porque na hora de cobrar, Deus vai no líder. Quem é o líder? É o marido? É o marido. Quando Jesus manda a mensagem para as igrejas da Ásia, por que Jesus não mandou as cartas para o porteiro da igreja? Por que Jesus não mandou as cartas para as irmãs da mesa de oração? Por que Jesus não mandou as cartas para os obreiros auxiliares? Não, Jesus falou ao anjo da igreja que está em Pérgamo, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Tiratira, ao anjo da igreja que está em Éfeso. Por que Deus mandou ao anjo? Porque é o líder. Então, Deus trata com o líder, nesse caso. Tá? Então Deus colocou um líder, e no casamento o líder é o marido, biblicamente falando. Agora Sarai se volta contra essa autoridade, porque ela está enciumada, ela está aborrecida, e ela, por Abrão, não tomar uma decisão diretamente, porque ele está ali dentro de uma situação muito difícil. A outra mulher está grávida, se ele toma partido, porque preste atenção, se Abraão é o líder e é a instância máxima, humanamente falando, se ele toma o partido e ele fica ao lado de Sarai, que foi ela que propôs ele ter relação com a escrava para poder ter um filho, Agar vai recorrer a quem depois? Não tem mais a quem recorrer. Ele é a última instância. Ela vai ser injustiçada do mesmo jeito. Então Sarai se volta contra Abraão. E disse Abraão a Sarai: eis a tua serva está na tua mão. Faz o que lhe é bom aos teus olhos. E afligiu Sarai e ela fugiu da sua face. Preste atenção, eu termino aqui. Ao invés de assumir a liderança da sua família para resolver o conflito, Abraão transferiu a Sarai a solução do problema. Problema esse que ela também fazia parte. Como Adão, ele se desvencilhou da responsabilidade e permitiu que sua esposa agisse de forma injusta com Agar. Entenda, quando eu disse que Sarai joga para cima de Abraão como se ele estivesse ao lado, estivesse conivente com o que Agar está fazendo, eu não estou dizendo que Abraão não tinha que tomar uma atitude. Mas eu estou dizendo que, nesse caso, ele não poderia entrar com uma medida punitiva contra Agar, porque ela ia recorrer mais a quem? É isso que eu estou dizendo. Então precisava de uma pacificação. Pacificação essa que também não existia no lado de Eucana. Em momento nenhum é dito que Eucana chama Penina. Penina, vem cá. Você é minha esposa. Ana também é. Ana não tem filhos. Ela não pode gerar. Mas não faz isso não, Penina. Isso não é certo. Deus não se agrada disso, Penina. Tá entendendo? Esses são os males da poligamia. Rivalidade dentro de casa. Que vai atingir o marido, vai atingir o casal. Então, assim como Abraão não fala nada, eu também não falo nada. Fica na dele, quieto. Vocês resolvam para lá. Em outras palavras, é com vocês. É assunto de mulher. É como se fosse isso. Por isso que Deus não deu para o homem duas esposas. Deus deu uma. Uma esposa. Até porque o homem acaba lavando as mãos. É com vocês, resolve aí. Não. Nesse momento, pelo menos uma pacificação. Mas isso não me espanta. Apesar de eu saber que não está certo, mas não me espanta por quê? Porque Eucana também não tomava nenhuma atitude. Essa atitude resultou, então preste atenção. Aí, o que aconteceu? Ele deixa na mão de Sarai, o que Sarai faz? Sarai desconta tudo aquilo que ela está sentindo na Agar. Você pensa numa pessoa, se Abraão entra como uma pacificação, é diferente. Porque ele não está ofendido. Mas Sarai está ofendida. É por isso que na hora que você está ofendido ou ofendida, você não pode tratar do assunto. Deixa passar, vai dar uma volta, deixa passar um dia, dois. Você tem que estar
em sã consciência. Senão você vai fazer besteira. Eu vou fazer besteira. Principalmente quem tem temperamento sanguíneo predominante. Temos 4 temperamentos, mas nós temos parte dos outros também. Ou alguma parte de alguns deles. Então nós temos aí o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Se eu sou sanguíneo, é aquela pessoa impulsiva. Bateu, levou. Falou, viu. Mas aí Deus vai trabalhando no caráter. E Deus vai moldando a personalidade. Ele não muda a personalidade, mas ele molda. Ele controla. Porque essa parte, né, de sanguíneo tem a ver com a personalidade também. Aí tá mais na personalidade do que no caráter. E aí o que você faz? O caráter seria expresso pelas palavras, né, ruins, né? Mas essa explosão tem a ver com a personalidade em si. Mas esse termo aí é complexo, eu não vou entrar nisso aqui hoje não. Aí muito bem. Aí a pessoa pum, explodiu. Não. A gente precisa de controle, né? E ali, Abraão, ele estava ali diante de uma situação bem complexa. Então, se você está de cabeça quente, como Sarai, não tente resolver as coisas agora. Principalmente se você é sanguíneo. Não, você vai botar os pés pelas mãos e vai atropelar tudo. Não faz isso não. Vai orar. Deixa passar um pouco, reflete, pensa. Se tiver alguém muito chegado, tome conselho. Essa atitude resultou na fuga da serva grávida em direção ao Egito, sua terra natal, em uma situação difícil e perigosa. A mulher grávida está correndo de volta para a terra da onde ela saiu. Esses são os resultados quando a família age por conta própria e não assume suas responsabilidades. Se eles tivessem deixado a H quietinha no canto dela lá e não metido a H no meio disso tudo, não tinha acontecido o que estava acontecendo. Hoje não tinha essa guerra com árabes e israelitas. Não tinha. Por quê? Porque eles tomaram uma decisão. Como Deus prometeu de Abraão gerar uma descendência e Ismael era filho de Abraão, então Deus cumpre, abençoa, mas fora do plano, mas a bênção também seguiu. Por quê? Nesse caso, que era a descendência de Abraão. Ué, Deus não falou? Eles arrumaram um problema. E aí entrou a rivalidade. Aí você vê que eles brigam por causa de espaço de terra, mas Deus, a promessa ficou com Isaac. Isso é claro. Eu não estou dizendo que não ficou. Mas Ismael também era filho de Abraão. É filho de Abraão. Planos humanos podem gerar muita confusão e sofrimento. Vamos para a conclusão? Talvez você diga assim, pastor, esse entendes tu que lês alongou um pouquinho, alongou, mas eu tenho certeza que você aprendeu, e eu também, muitas lições. E eu, se fosse você, passava esse entendes tu que lês para outras pessoas. Nós temos um botãozinho aí, que você está assistindo no celular, na TV tá hoje não, mas depois você acessa pelo seu celular e tem lá compartilhar. Você pode mandar o link pelo WhatsApp. Mande no grupo do WhatsApp que você pertence, da tua família. Mande para pessoas assistir, ó, conflitos familiares, relacionamentos familiares, quando a família age por conta própria. E aí, vocês estão agindo por conta própria? Assiste essa mensagem aí para vocês tirarem aí lições para a vida de vocês. Seja um canal de bênção. Abraão não foi bênção. Em Cristo nós não somos abençoados. Você também pode ser um canal de bênção. Você pode estar mandando essa mensagem para quem menos você espera, que está cheio de conflitos, e Deus vai falar no coração dessa pessoa. A exposição bíblica de hoje nos apresenta a história de uma família que age por conta própria, sem esperar pelo cumprimento da promessa de Deus. Sarai e Abraão falharam em ter paciência e esperar pelo tempo do Senhor, optando por um plano que, embora parecesse aceitável e legítimo na época, acabou trazendo consequências negativas para todos os envolvidos. O resultado foi uma situação complexa e conflituosa, que trouxe dor e sofrimento a todos os personagens da história. Essa passagem nos ensina a importância de confiar na vontade de Deus e esperar pacientemente pelo cumprimento das suas promessas, mesmo que isso signifique esperar por um longo tempo, muitos anos, 25 anos, no caso deles. Quando agimos por conta própria sem a direção de Deus, corremos o risco de causar danos irreparáveis em nossas famílias e em nossas vidas. Foi o caso que eu falei. Às vezes a pessoa entra por um caminho, tem um relacionamento extraconjugal, vai levar para o resto da vida com aquela situação e atinge a família também.
Por isso, devemos buscar sempre a orientação divina em nossas decisões, confiando que Ele tem o melhor para nós. Você vai ver que nos casos de poligamia na Bíblia, sempre tem conflitos. Os irmãos de José e José, aqueles conflitos que havia ali, você já parou para pensar que parte dos filhos de Jacó tinha filhos de Bila, tinha filhos de Zilpa, tinha filhos de Leia e tinha filhos de Raquel. Olha que bagunça isso. Tudo do mesmo pai, mas de mães diferentes. Aí tinha rivalidade. Se tinha rivalidade entre elas, não ia ter rivalidade entre os filhos? Esse não é o plano de Deus. Esse nunca foi o plano de Deus. Mas o plano de Deus para Abraão continua valendo. Mas os conflitos foram estabelecidos, as consequências foram levadas e eles tiveram que arcar com as consequências. Não como um juízo diretamente, mas como uma consequência. Quando a família age por conta própria, é um tema para nos fazer refletir que uma decisão tomada sem a direção de Deus pode nos trazer consequências para toda a nossa vida. E aí? Você vai continuar agindo por conta própria? Você quer isso para a sua família? Então dependa de Deus em todas as áreas da sua vida. Todas. Ah, isso aqui eu vou resolver do meu jeito. É? Então quando o problema vier, você não pode reclamar, porque você resolveu do seu jeito. Mas Deus é misericordioso, né? Você vai se voltar para o Senhor, Ele é grande em misericórdia, Ele vai te ajudar, mas as consequências poderão te seguir ou poderão ser temporárias. Cuidado com o que você vai fazer. Vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa? Entendes tu o que lês? Gênesis 25, 19 a 28, a predileção, dos pais por um dos filhos. E Rebeca amava Jacó e Isaac amava Esaú. Isso não dá certo. Recomendação de cursos, link na descrição. Tá vendo aí essa página que abre? Se você acessar no celular, vai aparecer um debaixo do outro para você. E aí nós temos aqui várias opções de cursos que eu indico da Faculdade Vitória em Cristo, no qual nós temos aí alguns, por exemplo, seminário teológico. Basta você clicar no clique e confira, e aí você vai para a página, tá? Como estudar a Bíblia, teologia bíblica, teologia sistemática, Pentateuco, tá? Tudo da Faculdade Vitória em Cristo, que eu fui aluno. Livros poéticos e sapienciais, livros proféticos, bibliologia, história bíblica de Israel, Gênesis. Olha aí, nós estamos falando de Gênesis, inclusive. Tudo sobre o Apocalipse. Você que é professor de crianças, lida com crianças, é o Interligado Kids. Muito bom curso para professores da área infantil. Mulheres na liderança, não pense. Talvez você pense assim, mulheres na liderança, o que é isso? Como esposa, como mãe, como profissional, como serva do Senhor. É sobre isso que esse curso vai tratar, tá bom? Aconselhamento familiar, formação de conselheiros, psicologia eclesiástica, terapia das emoções. Quantas pessoas com doentes das emoções, tá? Antropologia bíblica, capelania evangélica, batalha espiritual, tá? E marketing para a igreja, né? Você divulgar a igreja. Então tem tudo isso aí para você poder. Link tá na descrição. Clique, observe, leia, pondere, veja se realmente tem um módulo, alguns deles tem um módulo grátis para você poder conhecer. Se eu fosse você, eu estudava, porque estudando você vai poder crescer a cada dia e vai poder ser instrumento também nas mãos do Senhor, se você tem essa possibilidade de estudar. Se você não tem financeiramente, eu sei que Deus vai te dar outra forma e você vai estar estudando a palavra e tudo. Mas se você tem essa oportunidade, faça. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais um Entendes Tu que lês. Eu sempre digo, Senhor, que é impossível fazer a exposição de uma palavra com meia horinha, 40 minutinhos, porque nós não conseguimos, Pai querido, desenvolver uma linha de raciocínio. Mas eu louvo ao Senhor pela sua oportunidade que o Senhor abriu aqui no canal para que a tua palavra seja exposta, explicada. Senhor, se alguém não tem paciência de assistir, que o Senhor tenha misericórdia. Mas eu louvo ao Senhor por isso. Porque quem quer aprender precisa gastar tempo. Para que eu aprenda, eu tenho que gastar tempo. Para eu falar o que eu falei aqui, eu precisei gastar tempo. Muito mais do que 1h40 minutos, 40 e poucos minutos. Muito mais. Mas o Senhor é bom.
que essa mensagem alcance outras pessoas. E que aqueles que forem alcançados, Senhor, não venham agir por conta própria. Porque quando nós agimos por conta própria, Senhor, nós vamos carregar consequências, Senhor, temporárias ou permanentes, enquanto estamos aqui. Então nos ajuda, Senhor, a dirigir os nossos passos de acordo com a Tua vontade. Que venhamos, Senhor querido, andar segundo o Teu querer, tomando decisões sábias, ponderando aquilo que vamos fazer, para que não venhamos ter surpresas. É claro que estamos num mundo imperfeito e sempre haverá algum problema, mas que esses problemas eles não venham ser causados por atitudes impensadas nossas. Nem tudo podemos prever. Sabemos que tem coisas que podemos tomar uma decisão e estamos diante de uma decisão sábia e mesmo assim lá na frente tem algum problema, mas não é um problema por causa de um erro que cometemos. Mas é algo que acontece na vida. Mas fora isso, Senhor, nos ajuda a andar de acordo com a Tua vontade. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Estudamos, Senhor querido, aprendemos. Tivemos aí, Senhor querido, Senhor amado, uma série de mensagens falando sobre avivamento. E agora estamos falando sobre relacionamentos em família. Então que tenhamos uma vida avivada para tomarmos decisões na Tua direção. Abençoa, Senhor, a cada vida. Abençoa os professores da Escola Bíblica Dominical que me acompanham aqui no canal. Toma os alunos. Toma a vida de cada pessoa, cada problema, cada necessidade que possam ser solucionados, Senhor. O Senhor dá sabedoria. Eu entrego tudo nas Tuas mãos em nome de Jesus. Meus queridos, eu não vou pedir perdão por causa do tempo, porque eu entendo que todo o conteúdo aqui que está sendo entregue é bíblico, é gratuito. Tem até alguém, um ou outro, no meio de 100 comentários, aparece alguém que fala assim, pastor, vai direto ao assunto, e que não sei o quê, se aborrece porque eu oro, se aborrece porque eu coloco testemunho de pessoas no programa EBD Comentado Online, mas eu não estou preocupado com isso não, irmãos. Eu estou preocupado que a palavra de Deus seja ensinada. E eu e minha menina princesa Ângela Manhãs Luna contamos com as vossas orações, porque esse é um ministério árduo de muito compromisso, mas nós vamos em frente para a glória de Deus. Bom, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Não esqueça, estaremos juntos aí no próximo Entendes Tu que Lês. Estou deixando aí vídeo de recomendação. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. E todos nós dizemos amém.